é essa nossa conversa de hoje, sobre a possibilidade de viver a paz em meio às situações adversas, em meio às aflições da vida, né? Acredito que é possível. Pode parecer uma loucura, assim, algo louco, né? Algo que muita gente não acredita nessa possibilidade, acha que é impossível vivenciar isso. Mas isso é possível, tanto por meio da fé, né? Por meio do Espírito Santo habitando em nós e nos conduzindo em sabedoria, abrindo os nossos olhos espirituais para essa possibilidade, como também por meio dos recursos emocionais que Deus também nos deu. Então, todos os recursos que nós temos foram dados por Deus, inclusive as nossas emoções, inclusive os sentimentos, as nossas sensações corporais, essa conexão entre tudo isso que acontece dentro de nós, né? Tanto sensações quanto emoções, quanto sentimentos e pensamentos, todos esses elementos que fazem parte da nossa vida, eles foram dados por Deus e eles estão conectados. Nós não temos caixinhas que separam, né? Alma, corpo e espírito. Nós vivemos algo, uma conexão de todas essas coisas. E o Espírito Santo nos conduz em tudo. E ele pode também nos conduzir nas nossas emoções. Então, acredito nessa possibilidade, tanto como uma mulher cristã, como psicóloga e pedagoga, também acredito nessa possibilidade. E hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre isso, nossa meditação vai passar por isso, né? Então aí, pessoal, estão me ouvindo, me vendo bem, pessoal do Insta? E aí, gente, para falar um pouco sobre isso, gostaria de estar falando com vocês sobre a autorregulação emocional. Semana passada nós já falamos um pouco sobre a autorregulação emocional e vivenciar a paz interior e conseguir lidar com as circunstâncias adversas tem a ver com a nossa habilidade de se autorregular. E a autorregulação emocional a gente desenvolve na relação com as pessoas próximas, né? O ideal é que a gente desenvolva essa capacidade na relação com os nossos primeiros cuidadores, com os nossos pais. Então, nós, na relação com os nossos pais, que são os nossos cuidadores de referência, que são os adultos de referência na vida da criança, é que nós deveríamos desenvolver essa capacidade de se autorregular. Por quê? Porque a criança ela não nasce com essa possibilidade, né, já pronta. Isso é uma capacidade que se desenvolve depois do nascimento. Então, nos primeiros anos, né, na primeira infância, nós temos uma conexão muito íntima com os nossos pais, com os nossos cuidadores, e nessa conexão nós conseguimos perceber como eles estão emocionalmente, como eles estão se sentindo. A criança ela não tem domínio da linguagem verbal, mas ela tem domínio da linguagem emocional. Porque a criança pequena, ela é toda sentidos, né? Ela experimenta o mundo por meio do sentir, por meio dos sentidos. E ela experimenta esse contato com os pais por meio do sentir também. Por isso, ela percebe com muita facilidade qual é o estado emocional dos pais. E o estado emocional dos pais influencia diretamente o estado emocional da criança.
Mesmo que os pais não digam nada, mesmo que os pais não façam nenhuma referência a isso, como ela não depende da linguagem verbal para perceber os pais, e sim da linguagem sensitiva dos sentidos, ela consegue se dar conta com muita rapidez de como é o estado emocional dos pais. E isso influencia diretamente na regulação emocional delas. E aí, né, a gente vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo essa habilidade de se autorregular. E isso tem muito a ver, né, com a nossa relação com os nossos pais. E o interessante, gente, é pensar que Deus nos fez habitar em família. A família é um modelo de Deus para os relacionamentos. Deus nos colocou numa família terrena para que isso tivesse uma referência direta com o tipo de relacionamento que Ele deseja ter conosco, de uma família celestial, né? Que a gente pudesse ter uma referência na terra do que Deus deseja vivenciar com a gente. Que Ele quer se manifestar para nós como um pai cuidadoso, amoroso, protetor. E muitas vezes nós não conseguimos vivenciar isso plenamente na nossa família terrena. Por quê? Não porque os nossos pais não tenham boa vontade ou desejem oferecer isso pra gente, mas porque eles não são perfeitos. Muitas vezes os nossos pais não conseguiram alcançar essa regulação emocional na criação deles, e por eles não terem conseguido desenvolver bem isso na vida deles, eles também não conseguem nos promover esse desenvolvimento, né, na vivência com a gente. E ok, estamos aqui e Jesus nos resgatou para isso, para que a gente pudesse crescer na relação com Ele, crescer nessa família celestial, né, que Ele nos convida a fazer parte. E na relação com Deus, nós podemos sim desenvolver essa capacidade de autorregulação. E nós podemos experimentar a paz, tanto no nosso espírito, conduzido pelo Espírito Santo, quanto nas nossas emoções também, nos nossos sentimentos, no nosso pensamento, em todo o nosso ser. Porque é contraditório, pensa comigo, a gente tentar experimentar a paz somente no espírito, enquanto as nossas emoções estão descontroladas. Você já percebeu isso? Que é uma coisa que se contradiz? Então, eu creio plenamente nisso, que Deus quer que a gente se desenvolva por completo na nossa vida. Não apenas o nosso espírito, porque o nosso espírito já está pronto. Na verdade, o nosso desafio é desenvolver a nossa vida aqui na Terra enquanto a gente está aqui. Não é esperar chegar no céu para desfrutar dessa paz, mas é começar a viver tudo que Deus nos chama para viver aqui na Terra. É conseguir trazer o céu para a Terra, é conseguir trazer a atmosfera do céu para a Terra. E a atmosfera do céu é de paz, alegria, gozo. E nós podemos viver isso aqui na Terra. Então, a regulação emocional, ela é comparada, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas gostaria de repetir isso. Ela é comparada a um termostato de uma casa. Imagine que você é uma casa. E no seu sistema, você foi construída, né, foi planejada com um termostato, que é um aparelho que possibilita regular a temperatura, para que dentro da casa essa temperatura se mantenha agradável, se mantenha estável.
Mesmo que esteja nevando do lado de fora, o termostato ele permite que dentro da casa a temperatura esteja agradável. Mesmo que esteja um calor intenso do lado de fora, o termostato também vai regular a temperatura interna. E a regulação emocional é essa capacidade que a gente desenvolve de conseguir se manter bem, estável por dentro, ainda que por fora estejam acontecendo coisas que tendem a nos desequilibrar. Mas por dentro a gente conseguir lidar com isso de uma forma que a gente se mantenha bem. É possível para vocês compreender essa percepção, essa comparação do termostato? Então, gente, nós podemos comparar aí nessa metáfora o calor e o frio com as adversidades, né? Com as circunstâncias da vida, com as dificuldades. Muitas vezes nós passamos por desafios, por situações difíceis, por aflições, por dores. Tudo isso faz parte da nossa vida. Nós não temos como ficar imunes a passar por isso. Nós não vivemos numa bolha, né? E Jesus na Bíblia falou que nós passaríamos por aflições, mas que a gente precisava ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? Venceu as aflições. Então a nossa esperança está na vida de Jesus. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que ele, além de ter uma conexão profunda com o Pai, com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ele também tinha regulação emocional. Ele sabia lidar com as situações dolorosas que ele passava, ele sabia lidar com os confrontos, e isso ele conquistou aqui, sendo humano, na humanidade dele. Ele desenvolveu esse potencial, essa habilidade de se autorregular. Então, se foi possível para Jesus, também é possível para a gente. Vocês concordam com isso? Estão me acompanhando aí, pessoal? Me fala aí de novo, se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo me ver aqui. E essa questão, gente, da regulação emocional é algo fundamental, né? Tanto na vida das crianças, que vão aprendendo à medida que se desenvolvem na relação com os pais, quanto na nossa vida de adultos. Mas muitos adultos chegaram na fase adulta sem ter isso bem desenvolvido. E isso tem sido a causa, gente, de muito adoecimento mental, emocional, né? Tem sido a causa de muitos problemas relacionados à ansiedade, à depressão. Então, a gente está no momento que precisa desenvolver. Se a gente chegou na vida adulta sem desenvolver bem a regulação emocional, chegou a hora de investir nisso. Chegou a hora de se dar conta disso e investir mais, né? Então, como que a gente pode desenvolver isso no nosso relacionamento com Deus Pai? Sim, nós podemos desenvolver isso no relacionamento com Deus Pai. Sabe por quê? Assim como os pais para uma criança são a referência de regulação emocional, Deus é para nós, né? O Espírito Santo é para nós essa referência também. Então nós podemos aprender com Deus, aprendemos todos os dias com o Espírito Santo, precisamos ficar sensíveis à voz do Espírito Santo e aprender a ser conduzidas por Ele. Também nas nossas experiências emocionais.
E quando eu digo isso, gente, eu não falo que a gente não vá experimentar todo tipo de emoção, como, por exemplo, raiva, como tristeza, como dor, como sofrimento. Sim, nós experimentamos todas essas emoções e o contato com as emoções é saudável. Quando a gente consegue ter contato com as nossas emoções, é um sinal bom, não é um sinal ruim. A gente não precisa se congelar para as emoções, se separar das emoções. É o contrário, é a gente conseguir sentir as emoções, mas não ser controlado por elas. E essa possibilidade de sentir, de experimentar, de vivenciar as emoções e não ser controlado por ela, é também regulação emocional. É essa possibilidade de não ser tão afetado, não entrar num processo de descontrole emocional, mas a gente conseguir sentir, conseguir entrar em contato com as nossas emoções, com todas as nossas emoções, porque não há emoções boas e emoções ruins, há emoções. E cada emoção comunica algo, cada emoção tem uma função de proteção na nossa vida, de nos comunicar alguma coisa para que a gente se prepare para aquilo. E é quando a gente consegue responder bem a essa emoção, isso é um sinal de saúde emocional, de saúde mental. Então é disso que eu estou falando hoje, né? E aí, gente, na nossa relação com Deus, como a gente relaciona com um Deus perfeito, um Deus onde não há erro, onde não há mudança, onde não há incertezas, inseguranças, a gente pode encontrar abrigo, pode encontrar apoio no Senhor, né? A gente pode encontrar segurança na presença dele. E esses aspectos de Deus nos ajudam a regular todo o nosso ser, inclusive as nossas emoções. E aí a gente vai achando um lugar seguro dentro de nós. E esse lugar seguro é Deus. Ele habita em nós. Ele é o nosso lugar seguro, interno. Ainda que por fora venham provações, ainda que venham ameaças, ainda que a gente se depare com a morte, com o terror, com guerras, com confusões que Satanás proporciona para a gente a cada dia, né? A gente pode experimentar em Deus essa relação de segurança, de proteção. E a gente pode cada dia mais aprender a se conectar com o Senhor nesse lugar de segurança. Por isso que a gente precisa gastar mais tempo com o Senhor, na presença do Senhor, conscientes da presença do Senhor, porque na presença do Senhor nós estamos o tempo todo na presença do Senhor, mas a nossa consciência dessa presença nem sempre nós temos, né? Então nós precisamos ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa consciência de que nós somos habitação do Espírito Santo, que nós somos casa de Deus. E assim como eu dei esse exemplo da casa que tem um termostato, nós também temos, e é o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos casa de Deus, Ele está conosco o tempo todo, então nós precisamos ampliar a nossa percepção da presença,
do relacionamento com Deus todos os dias. Precisamos dedicar mais tempo a esse relacionamento, a desfrutar dessa presença tão doce e cuidadosa, porque isso nos fortalece tudo na nossa vida, inclusive nos ajuda a desenvolver coisas que nós ainda não temos. Como é que o Espírito Santo promove transformação na nossa vida? Ele promove mudanças por meio de milagres? Sim, promove. Ele nos vivifica a cada dia, ele renova a misericórdia dele na nossa vida. Mas as transformações também acontecem quando a nossa consciência da presença dele aumenta, quando nós ficamos mais sensíveis para a presença dele, para desfrutar da presença dele, para ouvi-lo e para ficar atento às orientações que Deus tem para nos dar, atento também ao que a gente sente, não que a gente seja conduzido pelo que sente, mas desenvolver a regulação emocional é exatamente a possibilidade de sentir, mas não ser conduzido pelo que a gente sente, né? Nós podemos sim sentir. Não há nenhuma proibição do sentir. Inclusive, quem nos deu os sentidos foi Deus. Quem nos criou com sentidos foi Deus. Quem nos deu a capacidade de nos emocionar foi Deus. Nós só precisamos submeter tudo isso a Ele, a condução dele. Isso não quer dizer que a gente para de sentir, quer dizer que a gente sente, entre em contato com as nossas emoções. Assim como Jesus entrou em contato com as emoções dele, tanto de alegria, como de tristeza, como de raiva, como de desespero. Jesus entrou em contato profundamente com as emoções dele, mas ele não foi controlado por elas. Então é a isso que Jesus nos chama hoje também a experimentar. Amém? Vocês creem? Vocês estão comigo aí, meninas? E hoje eu gostaria de convidar vocês para meditar comigo aqui numa passagem. Gostaria de convidar vocês agora a fechar os olhos, se for possível para você, a se organizar na sua cadeira, no seu assento, numa posição confortável, que você possa permanecer nessa posição. E levar agora a sua atenção com curiosidade para dentro de você, para dentro da sua casa. Você é uma habitação, é uma casa onde mora o Espírito Santo. Se conecta agora com o Espírito Santo, leva a sua atenção, o seu pensamento, a sua imaginação, conduz a sua curiosidade agora para Deus, para estar sensível à presença de Deus, a se conectar com Ele agora. E eu convido vocês agora para ouvir o versículo que eu vou recitar. Apenas ouça e permita que esse versículo ressoe em você, ressoe no seu coração. Não apenas na sua mente, mas ressoe em você como um todo. O versículo está em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, que diz: por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior
esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém. Permita que essa palavra ressoe no seu coração. Agora eu vou repetir essa passagem para que a gente possa desfrutar dessa palavra que é viva mais uma vez. A palavra de Deus é viva, ela entra em nós e produz vida. E a palavra de 2 Coríntios 4, do 16 ao 18 diz: por isso nunca desistimos. Agora que nosso exterior, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém, amém. Vamos ampliar nossa consciência da presença de Deus. Vamos experimentar as nossas emoções, entrar em contato com as nossas emoções, de uma forma que isso não nos descontrole, não nos desregule, mas que a gente possa, ainda sentindo todas as emoções, porque elas são importantes na nossa vida, ser conduzida para a paz, pela paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede a toda circunstância que a gente possa viver. Assim como essa palavra fala, né? Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então nós precisamos nos conectar com o céu, com as coisas do céu. Precisamos nos conectar com o Espírito Santo, porque é Ele que nos guia em tudo. É Ele que promove esse ambiente interno de paz, de segurança. Ele é o nosso lugar seguro.